Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde de volta ao canal do Caderno Narrativa aqui no YouTube. Meu nome é Mariana Tiso. Caso seja o seu primeiro vídeo, sua primeira vez aqui no canal, não deixe de seguir, curtir e conferir todos os outros vídeos disponíveis sobre leitura, sobre escrita de si, escrita diária, bullet journal e por aí vai. Esse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, é uma pergunta recorrente nas redes, principalmente lá no Instagram, como que é o meu processo de estudo, de leitura. Tanto dos nossos livros do Clubinho de Leitura, que acontecem aos domingos aqui, completamente gratuito, fica salvo, você pode inclusive assistir as edições anteriores, quanto os meus estudos de concurso, de faculdade, preparação para palestra e por aí vai. Então esse vídeo de hoje é nessa tentativa de explicar, lembrando que eu tenho um curso só sobre estudos, que é o Estudo Sem Estresse, que eu te ensino a escrever, a registrar, anotar, mas também a ler e várias outras técnicas e estratégias de um estudo consciente, focado e produtivo. Então, esse vídeo, caso você já seja aluno ou aluna do Estudo Sem Estresse, vai ser bem legal para refrescar um pouco as coisas que a gente viu lá, que eu fui ensinando e explicando. Caso você tenha interesse em saber um pouco mais e ainda não é aluno ou aluna do curso Estudo Sem Estresse, não deixe de conferir, pode ser interessante para você. Decidi então mostrar para vocês a partir desse livro, que vai ser o próximo que vamos trabalhar juntos no Clubinho de Leitura, que começa nesse domingo. Esse livro é da Julia Cameron e como a própria abertura dele é colorido, eu quis trazer isso também nos próprios post-its, né? Eu inclusive reorganizei a forma como eles vieram para ficar numa ordem de arco-íris, para facilitar. E logo em seguida, na verdade, que seria o primeiro passo, eu aprendi isso com o Ryder do Bullet Journal, a gente fazer isso tanto em cadernos quanto em livros, e abrindo, tanto começando de um lado quanto do outro, para ficar mais fácil esse manusear do livro ou do caderno, se for o caso. Em seguida, a próxima etapa é dar uma conferida no sumário, na apresentação do livro, como que ele está separado, dividido, e aí eu fui só checar ali a quantidade das cores, né? Não são as 7 cores do arco-íris, são apenas 6, mas aquilo que eu falei com vocês, eu aproveitei então e reorganizei esses post-its de uma forma para ficar mais fácil para mim. E vocês vão ver que eu fui usando um código de cores já aqui nessa separação. Eu gosto de usar os post-its porque facilita muito na leitura saber quando já está encerrando um capítulo, iniciando um novo. Então as páginas iniciais, que a gente vai tentar dar conta nesse nosso primeiro encontro, eu deixei de azul. E em seguida o livro é estruturado em 12 semanas de propostas, né? E aí então eu fui utilizando as outras 4 cores dos post-its que eu tenho, e já nisso eu já observei um padrão. Então é um título super extenso, mas é apenas uma palavrinha-chave de cada um dos capítulos. E isso a gente viu lá no Mortimer Adler. Caso você não seja aluno, eu sugiro fortemente esse livro, que é o Como Ler Livros. Dentre várias outras estratégias, ele sugere que a gente interaja com esse livro, né? Então, desenhe, rabisque, e eu coloco muito isso em prática. Já colocava antes, depois que eu li esse livro, então eu tô dividindo, são 5 cores de post-its, né? Se a gente ignorar aqueles azuis que eu quis colocar de uma forma diferente no começo, um para cada semana, e dei mais uma olhada aí na finalização, nos agradecimentos, nas leituras sugeridas, e aquelas que me chamaram a atenção, eu já fiz uma marcação ali. Então eu circulo palavras-chave, eu faço asterisco de atenção. Inclusive ela é autora de um outro livro que estava ali na abinha, né, na orelha, marquei para eu conferir depois. E logo no começo a gente tem essa citação da Elizabeth Gilbert do livro A Grande Magia, que a gente já trabalhou aqui no Clubinho de Leitura. Eu acho o máximo a gente percebendo como que esses autores estão realmente relacionados, né? Esses autores e essas autoras. E aí, como o Adler sugere, a gente fazer então primeiro essa leitura inspecional, identificar toda a estrutura do livro, ler com atenção essas páginas iniciais, tanto
essas orelhas, quanto à apresentação, e em seguida eu fui conferindo como que tá essas disposições de cada um desses capítulos. Então, se no primeiro momento eu só marquei quando a gente passa de um capítulo para o outro, agora eu tô conferindo essa separação interna de cada um desses capítulos, e eu gosto de usar a palavra sumarização, que é como se fosse criando um sumário ou um mapa de cada um daqueles capítulos específicos. E aí de cima a gente já vê como tá ficando bonitinho, algo super simples, que foi simplesmente colocar, né, essas flags, né, essas marcações coloridinhas. E depois que eu fui conferindo essa estrutura dos capítulos, inclusive fui escrevendo, porque isso já dá um panorama geral do que vai ser tratado naquele capítulo, eu fui também adicionando cor para ficar mais fácil essa separação e identificando quando esses temas vão sendo alterados. E aí eu tô passando para vocês verem como que ficou bonitinho, e acho que eu já me inspirei um pouco na proposta da Júlia de tentar, né, uma vida de mais criatividade, menos bloqueio. Achei essa capa tão colorida e por dentro achei tão sem graça. É uma folha meio de jornal, assim, sabe? Aquele cheirinho gostoso, mas tudo preto e branco. E eu pensei, por que não trazer cores também logo na capa, não só nos post-its, né? E aí, então, eu peguei esse meu kit de aquarela, na verdade é um estojo. Eu tenho o link dele, já compartilhei com vocês. Posso deixar aqui também na descrição desse vídeo, se vocês quiserem. E fui seguindo, então, a ordem do próprio livro para recriar essa capa, nessa que seria essa página inicial, essa página de rosto do livro. Eu também gosto sempre de adicionar o meu nome, né, o @ do Caderno Narrativa, que é uma forma das pessoas me verem, e também coloquei o mês e o ano que a gente vai começar essa leitura. Na sequência, eu peguei o livro Flow, então deixei tudo preparadinho para o Caminho do Artista, que a gente vai trabalhar a partir deste domingo, né, o nosso 9º livro do Clubinho de Leitura. Mas antes a gente precisa finalizar esse livro Flow, que foi o 8º. A gente está no último capítulo e eu estou finalizando, então, nesse vídeo, a leitura, o estudo, para poder compartilhar com vocês nesse nosso encontro. Da mesma forma, eu faço essas marcações a lápis, e inclusive resolvi fazer esse mini folhear aí para vocês terem uma visão geral de como que o livro já está ficando estruturado. Eu comecei a utilizar o marcador laranja, depois a gente fez aquela pausa, e o Clubinho de Leitura voltou a partir dos apoios da nossa campanha lá no Apoia-se, que é o apoia.se/clubin, CLUBIN, e graças aos apoiadores e apoiadoras voltamos com esse nosso clube de leitura quinzenalmente aqui no canal aos domingos. Então, como que eu faço? Eu faço primeiro uma leitura a lápis, vou tanto riscando quanto circulando palavras-chave, e num segundo momento, se eu vou percebendo que eu já entendi bastante, volto com um marcador de texto colorido e vou chamando, né, a atenção para esses detalhes, porque com o lápis eu vou marcando o entendimento, a construção do argumento, né, do autor, da autora. E com o marca-texto é aquilo que realmente sobressai, o teor definidor. Também aprendi isso com o Adler e com a Fernanda Viana do Fala Fernanda. Também vou fazendo algumas anotações, então ali me lembrou algo, fui já escrevendo um outro conteúdo trabalhado nesse livro mesmo. Escrevi a lápis, mas poderia ser a caneta. E vou continuando, então, passando essas marcações para dar essa unidade. Na hora de eu falar, de eu gravar o vídeo para vocês, ficar ainda mais fácil eu poder ir direto ao ponto, já que são páginas e páginas. Não dá para eu ir lendo tudo ao vivo, né? Seriam vídeos muito extensos e seria quase um plágio da obra do autor, né? Então, o que a gente faz aqui no Clubinho eu leio trechos, mas eu trago também a minha contribuição, a minha interpretação. E aí, então, esse vídeo, a proposta foi justamente conseguir mostrar para vocês esse processo, como que mais de uma leitura é necessária. Então, ler com lápis, né, com as mãos, como Adler fala, começo com um lápis, mas eu tenho essa visão do todo, eu sumarizo com a caneta, identifico com cores a estrutura, né, dos capítulos, as partes internas.
e depois então eu marco essa parte que vai sobressair mais em relação a todo o restante do livro para facilitar tanto o meu entendimento quanto a gravação posterior. Faço marcações, faço desenhos, isso tudo em um contexto, né? Isso é um lugar, um local, um horário, um momento específico para aquilo. Eu gosto de fazer sentada na minha escrivaninha, com um lápis na mão, mas eu também posso fazer na rua, um momento só para mim, pego um chazinho, de preferência quando a minha filha está na escola, para eu conseguir concentrar, para eu conseguir focar de fato, estar presente, inclusive no momento de flow, no momento de fluxo, com a leitura daquele livro, né, fazendo essas interações com o autor, com a autora e aquilo que foi trabalhado naquele livro. E também, não sei se dá para vocês verem, pelo final, para me ajudar assim nessa finalização, eu alterei aquele post-it da leitura para o final do capítulo, para eu saber a hora que estava acabando de fato. Finalizei a leitura a lápis, passei novamente o marcador das partes interessantes. E é isso, mais um livro concluído, só falta agora a gravação no clubinho. Então é isso, espero que tenha sido produtivo, que seja inspirador e até o nosso próximo vídeo.